Oi, bom dia, como vocês estão? Bem, estamos aqui de novo para começar nossos encontros de português semanais. Desejamos, como sempre dizemos, que vocês, suas famílias e todos estejam muito bem, de saúde e demais. Então, esperamos que este quadrimestre seja igual ou melhor do quadrimestre anterior. Continuamos em pandemia, então a gente tem que ficar em casa ainda. E bem, então vamos começar com nossa rotina, né? De vídeos, atividades e essas coisas. Então, agora a gente vai trabalhar com um módulo. Vocês viram que a gente deixou também um arquivo de PDF com as primeiras páginas do módulo. Não lembro quantas são, nem depois eu corroboro, mas as primeiras páginas. Então, a gente, para fazer nossa primeira tarefa, porque vocês para a próxima semana vão terem a tarefa, vamos fazer uma revisão, tá? Uma revisão importante. É só para trazer esses conhecimentos que a gente teve no quadrimestre anterior ou em anos anteriores, para começar a esquentar motores, tá bom? Ótimo. Então, vamos começar agorinha mesmo, com nossas explicações. Eu já tenho gravado o vídeo, vocês estão vendo aí. Então, eu só vou reproduzir, né, para que possamos continuar. Então, até aqui vão ter na parte da gramática. Sim? Depois vamos ter uma atividade um pouco mais comunicativa que eu vou explicar quando a gente acaba, tá bom? Ótimo. Vamos lá, então. Sim? Se cuidam. Então, no ponto número 1, a gente vai revisar o uso das preposições, né? Que são, para a gente, um pouco complicado com o tema das contrações. Então, revisando um pouquinho, rapidinho. Quando eu tenho a preposição em, na verdade, quando eu tenho uma cidade, sim, eu tenho que utilizar a preposição em e a preposição de. Quando eu tenho um país ou um lugar, eu tenho que usar as contrações destas preposições. Então, vamos ver alguns exemplos. Na primeira, né? A Maria mora em Buenos Aires. Se tivesse que colocar outras, diria: a Maria é de Buenos Aires, tá? Então, eu tenho aqui Buenos Aires. Eu pergunto: que é Buenos Aires? Buenos Aires é uma cidade. Então, temos que colocar em ou de, tá bom? Se eu tiver países ou lugares, eu tenho que utilizar as contrações de cada uma destas preposições. Então, eu digo em mais o artigo masculino, que em português é o, eu digo nu. Se fosse plural, seria nus. Se o artigo é feminino, a, eu faria a contração em na ou em nas como plural. Então, por exemplo, eu tenho aqui: o Manuel mora na Argentina. Eu tenho aqui a palavra Argentina. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é um país ou é uma cidade? Então, como é um país, eu digo tenho que usar contração. E como a Argentina é um país feminino, utilizo na. E é singular, tá? Tenho aqui outra, né? Ele trabalha. Vou jogar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui no supermercado. Desculpem, não percebi que estava assim. Sim, no supermercado. Eu tenho a palavra supermercado, tá? Supermercado é um lugar. Então, pergunto, é uma cidade, um país ou um lugar? É um lugar. Perfeito, tenho que usar contração.
É masculino ou feminino? É masculino. É singular ou plural? É singular. Então, eu coloco nu. Tá bom? Depois, se eu tivesse eu tivesse que utilizar a preposição de. A mesma coisa. De com o, do ou dos no plural. De mais a, da ou das no plural. Então, por exemplo, a Sandra é da Espanha. Então, tenho aqui a palavra Espanha. Espanha é um país. Então, eu tenho que usar contração, tá? E como é feminino e singular, utilizo da. Aqui na próxima frase, disse, ela gosta, a Sandra, né? Ela gosta sorvete de chocolate. Temos a palavra sorvete. Sorvete é um helado, tá? Sorvete. A palavra é masculina e é singular. Então, eu digo do sorvete de chocolate. Tá bom? Então, eu coloquei aqui algumas frases pequenas, tá? Então, vamos pensar juntos, tá? Eu vou aí deixar 2 segundos para que vocês pensem em cada uma das respostas. Eu digo, Mariana mora e diz aqui Mônaco. O que é Mônaco? É uma cidade ou é um país? A ver, dá para pensar. Pensem. Espero que todo mundo tenha falado que é uma cidade, tá? Então, como é uma cidade, digo Mariana mora, sim? E quando a gente tem cidade, tem que usar MOD. Por uma questão de coesão do texto, eu digo Mariana mora em Mônaco, porque é uma cidade. Felipe é Alemanha. Alemanha é um país ou é uma cidade ou é um lugar? Bem, Alemanha é um país. Então, eu digo, é masculino ou feminino? Feminino. É singular ou plural? Singular. Então, digo, por uma questão de coesão, outra vez com o texto, eu digo, Felipe é da Alemanha. Temos aqui embaixo o Raul. O Raul é Peru. Então, Peru é uma cidade ou é um país? Um país. É masculino ou feminino? Masculino. É singular ou plural? Singular. Muito bem. Então, o Raul é do Peru. Próxima. Adriana mora Nigéria. Nigéria, país ou cidade? País. Masculino ou feminino? Feminino. Então, eu digo, Adriana mora na Nigéria. Lá embaixo temos o Áureo. O Áureo mora e diz Brasil. Brasil, masculino ou feminino? Primeiro, desculpa, país ou cidade? País, masculino ou feminino? Masculino. Então, eu digo, Áureo mora no Brasil. Eu tenho aqui embaixo a cidade de Búzios. E eu já disse que é uma cidade. Então, digo, Azenir é de Búzios. Tá bom? A gente, neste caso, no uso de preposições, temos que prestar atenção a Portugal, né? Que se comporta como uma cidade, tá? Então, a gente não vai fazer contração com este país. Portugal é um país, mas não vai se comportar como um país neste caso. Então, eu digo, Anélia é de Portugal. Ou, Anélia mora, desculpem, em Portugal. Temos outros países? Temos.
temos Israel, temos Cuba, tá? Então, temos algumas que são exceções, tá bom? Lá embaixo aqui temos o João, que eu não corrigi o acento. Disse, João é do Rio de Janeiro. Então, temos aqui Rio de Janeiro, que é uma cidade, mas neste caso se está comportando como um país, tá? Então, aqui temos João é do Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro. Por quê? Porque dentro de seu nome tem aqui o rio. E um rio é um substantivo comum. Então, tomam como se fosse um lugar ou um objeto, tá? Ocorre com outros lugares? Claro que sim. Como, por exemplo, Bahia, tá? Com esta explicação, vocês vão poder completar o ponto número 1 da primeira página, tá bom? No ponto número 2, a gente tem para escrever números. Isso vocês procurem no módulo anterior, sim? Aí vocês têm como se escreve cada número. Temos aí 3 característicos, tá? Que são como muito diferentes ao que a gente conhece, tá? E depois, o ponto V dentro desse 2 disse que horas são, tá? Desculpem, eu pulei uns pontinhos. No primeiro disse, quando você completa anos? Então, aí a gente tem que completar com o dia, que a gente vai escrever números, e com os meses do ano. Sim, não sei se vocês se lembram, também está aí no módulo, ou na pasta, na verdade. A gente vai falar de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Desculpem, eu pulei essa informação, mas a gente depois pode procurar e colocar aí, está tudo na pasta do ano passado, tá? Então, depois sim, temos estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e explicar por que para cada um de vocês alguma dessas é a preferida, tá? E temos as horas para o ponto número 2, tá? Disse, a gente tem aqui horas em ponto, tá? Então, por exemplo, são 5 em ponto. São 6 horas em ponto, são 5 horas em ponto, 4, 3, 2, tá? E depois temos horas com minutos. Então, a gente vai somar a quantidade de minutos que temos, né? Então, são 5 e 5, são 5 e 15. Gente, não existe quarto, vocês já sabem, né? São 5 e meia. E depois da meia, a gente tem que contar os minutos que faltam para a próxima hora, tá? Então, aí a gente pode dizer, são 20 para as 6, ou seja, estão faltando 20 minutos para as 6, ou são. Então, aqui a gente também pode colocar faltam, sim? Faltam 20 para as 6. Se eu coloco faltam, não coloco são. Se eu coloco são, não coloco faltam, tá bom? Temos que ter em conta, sim, quando eu estou falando do meio-dia, que eu digo é o meio-dia ou é a meia-noite, tá? Temos aqui o uso do singular. E é a uma. Sim, não são 2 horas, é 1 hora. E todas as horas são femininas, tá? Por isso eu digo uma e eu digo 2, tá bom? Então, com essa explicação, vocês vão poder completar todo o ponto número 2 da primeira página, tá? Com o ponto número 3, entramos no mais chato que temos para vocês e para a gente que adora, tá? Que é a formação de verbos regulares no pretérito perfeito. Então, eu digo, para os verbos que acabam em ar, vamos utilizar, vou ser um pouco criativa nesta vez, e vamos utilizar os mesmos verbos
nos diferentes exercícios, tá? Eu digo morar, eu digo comer, comer e com ir, abrir, tá? Então, para formar o pretérito perfeito, a gente tem que, nos verbos regulares, pegar o verbo completo, tirar a terminação, tiro o AR, ER e R, e desço o que fica. Neste caso vai ficar mor. Mor, mor, mor. Em comer vai ficar com. E em abrir, abrir. E essa assim. Então, tenho que colocar aqui as terminações, tá? Então, para a pessoa eu, a terminação é ei. Todos os verbos que acabam em ar vão se flexionar desse jeito, tá? Então, aqui eu digo eu morei. Se fosse trabalhar, seria eu trabalhei. Se fosse cantar, seria eu cantei, tá? Ele cantou, a terminação aqui é ou. Neste caso, ele morou. Nós moramos e eles moraram, tá? Então, eu tenho aqui as terminações eu, ou, amos, aram. Tá bom? Com as terminações do e, sim, são assim. Eu comi, acaba em i, ele comeu, nós comemos e eles comeram. Se fosse beber, eu digo eu bebi, ele bebeu, nós bebemos, eles beberam. E quando acaba em ir, eu digo eu abri, ele abriu, nós abrimos, eles abriram. Se fosse partir, eu digo eu parti, ele partiu, nós partimos, eles partiram. Tá bom? Valeu! Com esta informação, vocês vão poder completar o exercício mais difícil que temos nessa folha, tá? Que é o ponto número 3. Vocês aí têm que... Eu aconselharia, numa folha, primeiro flexionar todos os verbos que vocês têm nessa tarefa. E depois, segundo o contexto, sim, ir colocando nos espaços em branco, tá? Quando diz o caminhão, sim, é esse artefato que transporta, por exemplo, móveis. Sim, esse é o caminhão. Porque tem muita pessoa que não conhece muito essa palavra, então ficam aí um pouco estragados nesse momento, tá? Bem, no ponto número 4 disse complete com o pretérito perfeito, com o presente contínuo, desculpa. O presente contínuo vai se formar com o verbo estar no presente, tá? Que é eu estou, ele está, nós estamos, eles estão, mais um outro verbo em gerúndio, tá? Que vai indicar o presente contínuo. Desculpem, eu não disse o que marcava o pretérito perfeito, que é uma ação passada que teve curta duração nesse passado, tá? No presente contínuo, vai marcar uma ação que está sendo realizada neste momento, em simultâneo, tá? Então, para os verbos que acabam em ar, a gente vai utilizar o gerúndio ando. Os que acabam em ir vai ser endo. Os que acabam em ir vai ser indo. Então, temos aqui alguns exemplos. Eu estou, verbo no presente, do verbo estar, comendo pipoca, tá? Eu estou comendo pipoca, presente contínuo, tá? A Lúcia está morando na França, tá? Temos o verbo estar, mais o verbo morar no gerúndio, tá? Nós estamos abrindo a loja às 9. Sim? O verbo acaba em ir, o verbo abrir. Eles estão bebendo chimarrão. O verbo aqui é beber. Utilizo a terminação do verbo beber. Dos verbos que acabam em é. Bebendo. Tá? Isso é super fácil. É só
se sentar e lembrar um pouquinho que a gente esteve trabalhando no ano passado, tá? E este ponto, que é o ponto 5, na verdade vai servir para o ponto 5 e para o quadro de rotinas, sim? Que está na página 2, tá? Número 2. Então, o presente é muito mais fácil, tá? O mais difícil era o pretérito perfeito. Então, para os verbos que acabam em ar, eu tenho aqui as terminações o, amos e am. Então, para o verbo morar, eu digo eu moro, ela mora, nós moramos, eles moram. Para o verbo beber, eu digo eu bebo, ele bebe, nós bebemos, eles bebem. E para o verbo abrir, eu abro, ele abre, nós abrimos, eles abrem. Todos os verbos regulares do presente do indicativo vão se flexionar assim, com estas terminações para cada uma das pessoas, tá? Então, o ponto número 5, na verdade, vocês têm que fazer com verbos irregulares. Onde estão os verbos irregulares? Eu coloquei aí. São as últimas duas páginas, que no módulo são a página 65 e a página 66. Aí vocês têm todos os verbos. Igual os 3 verbos dessas frases, que são poder, ver e querer, a gente trabalhou no ano passado, então vocês têm nas suas pastas, tá? Então, vamos dar a volta à página e temos aí bem, eu vou continuar no outro vídeo, sim, com a atividade que é um pouco mais comunicativa, mas é para trabalhar justamente com estes verbos que estão no presente do indicativo, tá bom? Que é um quadro sobre a rotina de 2 irmãos gêmeos, tá bom? Pronto, então, agora eu vou fazer uma segunda parte. Então, com esta parte vocês podem fazer a primeira parte da tarefa. E com outro vídeo, que seguramente vai estar no aplicativo Loom, não se preocupem, é só dar clique, vamos fazer a outra parte, tá bom? Ótimo!